Nossa, livro bom esse, hein? Greco e Romano, Amigos Reflexivos da Sociedade do Dinheiro. Quem escreveu? Fui eu, Luciano Ferreira. Quando foi lançado? 2012. Onde eu compro? No site da Perse. Greco e Romano, Amigos Reflexivos da Sociedade do Dinheiro. Uma maneira simples, tranquila, de você compreender um pouco mais desses mecanismos socioeconômicos, políticos e culturais. Dois lados: capital, meios de produção, fábrica, patrão, lucro. Fábrica, mão de obra, casas de aluguel, operários duros. Governo, opressão, soldados, coitados. Banquete de frutas, suco naturais, pão de mel, queijo, proteínas e vitaminas para o burguês. Satisfez-se? Pão seco dormido, café requentado para o operário. Quando tem nada a declarar. E ninguém fala nada, e ninguém faz nada, e a vida passa. O operário rala, trabalha. No salário de miséria ainda sonha. Equilibra-se no fio da navalha. A burguesia manda, desmanda. Nos milhões de todo dia, só alegria, só poesia. Como é bela a vida. Sociedade de classes é o tema da aula de hoje. Comecei com este poema do livro Greco e Romano, lançado por mim em 2012 pela editora Perse. Um tema veemente, altamente debatido nessa sociedade de enormes divisões, de enormes mazelas sociais do ponto de vista socioeconômico, político e cultural. Vamos aprofundar esse assunto na aula de hoje. Sociedade de classes. Vamos lá estudar? Canal Pensa aí, mais uma aula para você. O tema de hoje: sociedade de classes, proprietários e não proprietários, ou seja, a sociedade dos que têm e dos que não têm. Como você observa na imagem, a sociedade de classes ela é marcada por profundas desigualdades, por profundas diferenças sociais. Na sociedade de classes, a definição do extrato ocupado por um indivíduo passa diretamente pela sua produção material, ou seja, o expropriado trabalhador, inserido em relações sociais, usa sua força de trabalho para produzir mercadorias, porém o apropriador, o capitalista, absorve como seu o que é produzido pelo trabalhador de forma privada. Então essa imagem passa numa sociedade de classes, de grandes divisões, de grandes antagonismos, interesses divergentes. Cada um vai ocupar aí um posto diferente nessa sociedade em questões socioeconômicas. De modo que uma sociedade de classes, ela então é como uma gangorra social, né? São diversas especializações, diversas funcionalidades e cada um vai se escorando, se adaptando, se situando, se colocando naquilo que pode, naquilo que tem, né? Obviamente que nessas relações desiguais há uns que se sustentam melhor do que outros. Um ponto importante para a reflexão: no sistema de classes não cabe ao indivíduo a escolha da posição que se deseja, ou se é dono de uma fábrica, ou se é dono de terra, ou se é dono de um banco, ou o que valha, ou apenas se tem a força de trabalho para se vender, ou seja, ou você tem máquinas, equipamentos, produção, indústrias, ou você tem a sua força de trabalho, a sua força física, a sua força mental, da qual você vai dispor, se é empregado, um certo período de horas e de dias, de um mês, em troca de uma remuneração, de um salário que nunca vai corresponder de fato ao seu trabalho, ao seu esforço, à sua produção total. Então, uma sociedade de classes, as classes sociais vão estabelecer relações de oposição, antagonismo e contradição, de modo que o proprietário gera o emprego, trabalho,
e o operário é assalariado pelo empregador, mantendo a produção e a aquisição das mercadorias produzidas pelo último. Portanto, ainda que sejam classes opostas, pois são antagônicas, são também de complemento, já que uma não vive sem a outra. Ou seja, uma produz, uma gera condições para produzir, mas são os detentores de matéria, de máquinas, de equipamentos, de terra, de bens de produção que de fato vão aí comandar essa estrutura socioeconômica desigual. Observando aqui agora mais uma imagem representando aí diferentes papéis na sociedade. Um grupo ali sem terra, indígena, quilombolas, com um representante do agronegócio, um autoempreendedor, um autoempresário, o banqueiro e o trabalhador. Relações de exploração e desvantagens no mundo de constante crises, né? Mas dentro da sociedade de classes, o apontamento das vantagens e da proteção sempre está com os maiores. Por isso essa imagem representa aí os grandes figurões numa dimensão maior, né, com mais ferramentas, com mais armas, com mais munições, dinheiro, enfim. É uma imagem bem simples que representa muito bem essa desigualdade de tratamento numa sociedade de classes. Ou seja, os mais privilegiados estão dentro de uma estrutura que sempre lhe concedem vantagens. Não dá para não falar de Karl Marx, importante historiador, sociólogo, filósofo, economista, autor de livros como Capital, uma célebre obra e outros tantos, né? E uma reflexão importante dele, tirada do livro Manifesto Comunista, diz o seguinte: até hoje, a história de todas as sociedades é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e aprendiz. Em resumo, opressores e oprimidos estiveram em constante antagonismo entre si, travando uma luta ininterrupta, ora aberta, ora oculta. Uma guerra que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com a destruição das classes em luta. Então, uma sociedade de classes capitalista é uma constante as crises econômicas, é uma constante as lutas sociais, uma constante luta para a manutenção de poder, de forma que os privilegiados querem essa manutenção, esse status quo mantido, e os não privilegiados tentam furar o bloqueio, perfurar o sistema. E nessa relação de exploração, então ela marca a história, mudam-se aí os nomes, os adjetivos, mas a luta se resume entre os que têm e os que não têm, os explorados e os exploradores. Mais uma reflexão para você pensar aí. Olha só, uma tirinha aí para reflexão, para entender um pouco mais esse tema sobre sociedade de classes. Há 50 anos conseguimos e conservamos com muita luta 8 horas de trabalho diário. Se há 50 anos os empregadores já obtinham lucros suficientes, imagine o que eles lucram hoje. O tempo que necessitamos para produzir o valor da nossa força de trabalho vai se tornando menor, muito embora trabalhemos sempre o mesmo tempo. Agora você entende por que nós somos cada vez mais explorados? Uma possível interpretação se diz respeito, obviamente, às tecnologias, né? Então, com o desenvolvimento, com a revolução industrial, com o aperfeiçoamento tecnológico, a capacidade de produção aumentou muito, né? A produtividade, a produção com qualidade tomou uma extensão ainda maior. Então, com ferramentas mais robustas, mais arcaicas, você já tinha uma produção elevada. Imagine agora com a tecnologia aumentando a produção, ou seja, aumentou ainda mais os lucros, né, dos donos de máquinas, equipamentos, fábricas e terras. E o trabalhador continua essa situação extrema, beirando aí a miséria, né, o limite aí socioeconômico. Então esse é um ponto importante de reflexão que mostra a história da exploração caminhando aí firmemente com o próprio avanço tecnológico.
Sugestões para um aprofundamento do assunto: um documentário Capitalismo, uma História de Amor, que ironiza todo esse sistema de privilégios para, por exemplo, os grandes bancos, não importa a crise que tenha, né? Então os trabalhadores sempre ficando à mercê do sistema. O livro Quarto Poder, do jornalista saudoso Paulo Henrique Amorim, também desvenda essas relações de poder dentro da estrutura capitalista, onde algumas classes são favorecidas, privilegiadas, e tem essa questão do poder, de quem manipula quem na sociedade. Uma obra diferenciada muito importante. Uma obra mais clássica, Salário, Preço e Lucro, do Karl Marx, para você compreender esses três conceitos fundamentais que estão presentes na sociedade, né? Discutidos veementemente: salário, preço e lucro. Uma visão bem didática do capital, uma obra de uma extensão muito maior, que vai te dar um pouco dessa compreensão dessas relações de exploração dentro do sistema capitalista. Portanto, encerramos aqui esta aula, Sociedade de Classes, e vamos aí prosseguir em próximas aulas. Canal Pensa Aí, essa foi mais uma aula para você.